Uma pergunta muito comum é: Rafa, preciso aquecer antes de treinar? Preciso me preparar para o treino? Bom, se você também tem essa dúvida, curte, compartilha, manda para os seus amigos, deixa suas dúvidas aqui e vai ser um prazer responder. Então, na verdade, essa questão, de você precisar aquecer ou não é algo que já vem de muito tempo, talvez até do esporte, onde a maior parte das pessoas tendia a fazer alguma atividade leve a moderada, em torno de 10 minutos, antes de começar a sua prática, antes de começar a fazer o exercício que a pessoa fosse fazer. Mas será que a gente precisa efetivamente fazer isso antes da musculação? Isso já foi testado, essa hipótese já foi testada, e você fazer um pouquinho de aeróbico antes de um treino de força não faz com que você aumente o seu desempenho no treino de força, ou seja, não melhora a sua força, não faz com que você faça mais repetições para uma mesma carga, mas de alguma maneira você aquece o seu corpo, e isso é um fator que fisiologicamente seria importante, mas teoricamente não tem nada que suporte que isso vai melhorar o seu desempenho. A outra questão é o seguinte: normalmente a gente precisa de alguma maneira preparar o nosso corpo para fazer a atividade específica que a gente vai fazer, especialmente se a gente for treinar força. O que eu quero dizer com isso? É normal que, se você vai fazer um supino pesado, que você faça algumas repetições, 1 ou 2 séries com menos peso, 50%, 60%. Mesma coisa para um agachamento, no caso de uma mulher, é normal e é importante que você comece com menos peso para ir lubrificando as articulações, para ir melhorando um pouquinho o seu sistema. Eu acho que isso é algo que a maior parte das pessoas faz, é o tal do aquecimento específico. É diferente do primeiro que eu falei, que é o aquecimento geral. Além disso, eu gosto de chamar atenção para outros aspectos. Exemplo, eu cito muito esse exemplo, A gente tem algumas limitações. Por exemplo, uma pessoa que tem uma limitação de quadril ou de tornozelo em relação à mobilidade. Essa pessoa talvez seja interessante que ela melhore o arco de movimento dela para executar melhor o movimento. Então, eu tenho alguns alunos, por exemplo, que por causa de uma restrição de tornozelo não conseguem agachar tão bem mantendo a coluna reta. Eu tenho alguns alunos que também têm esse mesmo problema. No caso do quadril, precisam dar uma soltada no quadril, região anterior, posterior, para que consigam efetivamente realizar um bom movimento. Então eu uso estratégias normalmente de aquecimento dinâmico que tendem a utilizar alguma forma de mobilidade também para tentar melhorar o arco de movimento e consequentemente executar melhor aquele exercício que eu estipulei. Então aí a gente tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração. Um é a preparação para o exercício que você vai fazer, e isso sim, eu acho que é fundamental que você faça, seja com menos carga, para que você prepare o seu corpo e a sua musculatura para receber mais carga depois, ou seja, se preparando de alguma maneira para executar melhor o movimento, como fazendo questões de mobilidade de uma determinada região, e normalmente mobilidade ativa, porque aquela mobilidade passiva clássica talvez não te aqueça e talvez não te prepare, e também não vai diminuir o seu risco de lesão fazendo. Você precisa de algo que melhore o seu arco de movimento para você executar melhor. E uma última coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção em relação à preparação para o movimento, em relação ao aquecimento, é que, por exemplo, não existe nenhum exercício, pelo menos existem poucos, talvez o remergômetro, agora até aquela bicicleta, que você aqueça efetivamente o membro superior de forma geral. Então os estudos ficam um pouco limitados em relação a isso, porque, por exemplo, você vai fazer uma bicicleta para fazer supino depois, obrigatoriamente você vai ter que fazer um aquecimento específico. E como eu já citei logo no início do vídeo, fazer aquele aquecimento geral não vai gerar nenhum benefício adicional para o seu supino. Então, eu particularmente, gosto de estratégias que tenham eficiência de tempo, porque meu aluno tem 1 hora para ficar comigo, e se eu perder 10 minutos no início do treino para ele fazer um aeróbico, que não vai ajudar em nada ele na parte seguinte do treino, eu acabo evitando de fazer isso e uso outras estratégias, o aquecimento específico, ou muitas vezes realizar exercícios para core, que dificilmente exigem de uma articulação específica. Então é comum eu fazer um exercíciozinho de core, isso já foi uma sugestão, inclusive num estudo do Training Conditional Journal, onde você realiza ali um treino de core integrado e tal, que pode ser até que utilize um movimento que você vai precisar de alguma maneira. Por exemplo, ficar numa posição de flexão de braço e fazer um shoulder touch, já é alguma maneira de você treinar esse padrão de empurrar e ao mesmo tempo exigir do seu core, e talvez isso já sirva para você estar preparado para o movimento que você vai fazer, e aí todas as variações possíveis que a gente fizer em cima disso já servem de alguma maneira para você estar preparado para o treino. Então, resumindo, você não precisa ficar 5 ou 10 minutos na esteira ou na bicicleta se preparando para o treino que você vai fazer. O fundamental é que você faça um aquecimento específico, uma preparação específica para aquilo que você vai treinar naquele dia. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha, manda para os amigos e eu te espero na próxima. Um abraço!